Como é curiosa a vida, não é? Em um momento você pode estar se preparando para o inverno e encontrar um objeto de 300 milhões de anos. Ou talvez você esteja fazendo uma trilha em uma floresta e encontre uma pegada praticamente do seu tamanho. Será que existem explicações racionais para esses achados? Ou vamos ter que nos contentar com as teorias? Aqui é o Ivan Lima e eu já deixo o aviso. Se segura na cadeira, porque hoje nós vamos fazer uma viagem ao passado do planeta e visitar alguns mistérios que os cientistas ainda estão longe de desvendar. Lá no deserto da Arábia Saudita, você vai encontrar o chamado Arat Khaibar, que nada mais é do que um campo vulcânico formado por bastante areia, cascalho e, claro, campos de lava. Os cientistas acreditam que o Arat Khaibar tenha se formado por causa de erupções vulcânicas que remetem aos últimos 5 milhões de anos, sendo que a mais recente deve ter acontecido entre 600 e 700 depois de Cristo. Só que essa não é a parte mais interessante da história. Acontece que a região conta com cerca de 400 estranhas estruturas de pedra, formadas por paredes e conhecidas pelos arqueólogos como portões. Ao que parece, elas podem ter cerca de 7.000 anos de idade. São vários os tamanhos e formatos, das estruturas. A menor atinge 13 metros de comprimento e a maior tem 518 metros. Elas lembram retângulos, círculos e algumas até se parecem com uma fechadura. Não é à toa que existem teorias de que se trata de uma passagem direto para o inferno. A região é tão isolada e inóspita para os seres humanos que levou os cientistas a questionar o real motivo das estruturas terem sido feitas. Afinal, elas são tão grandes que só podem ser vistas completamente olhando de cima. Inclusive, foi desse jeito que elas foram descobertas, por meio de imagens de satélite, já que pesquisas arqueológicas não tinham sido feitas por lá pela dificuldade de chegar na região. Você tem alguma ideia do que elas representam? Da Arábia Saudita, vamos direto para o estado de Maharashtra, na Índia, onde pesquisadores descobriram vestígios que provavelmente têm a ver com uma antiga civilização, que havia se perdido com o tempo por lá. Existem milhares de gravuras rupestres chamadas de petróglifos, com os mais diversos formatos, desenhos geométricos, figuras humanas, pássaros e outros animais. Só que o mais curioso é que alguns dos animais nem mesmo pertencem à região. Olha só. Algumas fotos, por exemplo, mostram claramente o que seriam rinocerontes e hipopótamos. Até hoje, pelo menos, não existe nenhuma prova de que a população daquela parte da Índia tenha tido contato com esses animais há milênios. Ainda mais se levarmos em conta que os petróglifos devem ter sido feitos na época de 10.000 a.C. Inclusive, grande parte não dava para ser vista por conta das muitas camadas de lama e terra também. Já as que estavam expostas eram muito importantes para as comunidades locais, que não só as consideravam sagradas e eram reverenciadas pelas pessoas. Diante dos que talvez sejam os petróglifos mais antigos já encontrados no mundo, os pesquisadores agora buscam entender se os hipopótamos e rinocerontes já viveram naquela parte da Índia no passado ou se os responsáveis pelas gravuras tenham conseguido migrar da África para a Índia em algum momento. Agora imagine esse cenário. Você mora na Rússia e está preparando fogo para se esquentar no inverno. Só que durante o processo, você encontra um carvão um pouco diferente e descobre que ele tem nada mais, nada menos que 300 milhões de anos. Pois é, essa história é real e aconteceu com um cara russo chamado Dmitry em 2013.
Vasculhando o carvão que ele tinha pegado na manhã de um dia aleatório, Dmitri encontrou um objeto com uma aparência metálica, que logo ele descobriria ser feito de alumínio. Como o objeto parecia muito com um mecanismo de engrenagem, ele decidiu entrar em contato com um especialista para entender o que era a descoberta. Foi então que descobriram que o objeto era composto, na verdade, de 98% de alumínio e 2% de magnésio. Ou seja, ele teria sido criado artificialmente. Mas como isso aconteceu há 300 milhões de anos? Hoje em dia, peças desse tipo são usadas em várias máquinas e aparelhos, mas não existem registros delas na pré-história, ainda mais em um formato tão específico. Complicado de imaginar que surgiu naturalmente. Por mais que cientistas russos estejam fazendo mais testes no material, não demorou muito para começarem as suposições de que o objeto tenha origem alienígena, ou mesmo que tenha sido deixado no passado por um viajante no tempo. Qual a sua aposta? Outra história. Já em 2017, foi a vez de outro objeto ser alvo de teorias envolvendo alienígenas e viagem no tempo. Um fotógrafo e pesquisador chamado Ismet Ismaili teria descoberto um artefato curioso nas montanhas de Kosovo. Algo como uma pedra com uma espécie de bobina eletromagnética integrada. Não há dúvidas da semelhança. Os supostos fios no objeto são feitos de cobre e fazem parte da pedra em si, ao invés de terem sido adicionados posteriormente, como se estivessem fundidos. O artefato conta ainda com uma espécie de isolador e 4 buracos simétricos para os tais fios. Dessa forma, o objeto assume um aspecto muito parecido com um transformador. Os estudos preliminares apontam que a pedra não tem menos do que 20 mil anos de idade. E isso, por si só, causou uma grande confusão na comunidade científica, já que os dados não fazem sentido se comparados com a história da civilização humana. Como você deve imaginar, as chances de um objeto assim aparecer naturalmente são bem pequenas, beirando ao impossível. Depois do primeiro teste que revelou a idade do objeto, o pesquisador o escondeu e não deixou mais ninguém investigar, pois tinha medo de que fosse roubado. Há quem diga que, na verdade, a quantidade de zeros nos 20 mil anos está um pouco errada, e o objeto é mais recente do que aparenta. Agora vamos dar mais um pulo na Rússia, onde uma banheira aparentemente feita para um gigante tem servido de pano para manga para os teóricos da conspiração. Primeiro, precisamos voltar alguns anos no tempo, para a década de 1820, quando o czar Alexandre I ordenou que o Palácio Babolovo fosse renovado em grande escala. Um imóvel que, diga-se de passagem, era um dos favoritos dele e foi muito usado para seus encontros com a filha do banqueiro da corte. Entre as melhorias que ele encomendou estavam uma grande torre, novas janelas, parapeitos e a tal banheira gigante, que, na verdade, está mais para uma pequena piscina. Anote aí. Ela tem 1,96 m de altura e 1,52 m de profundidade e 5,33 m de largura. A banheira era originalmente um grande pedaço de granito, com mais de 160 toneladas. A equipe de artesãos levou cerca de 10 anos para concluir o trabalho, que precisou ser feito diretamente no cômodo antes da construção das paredes e do telhado. Acabou que o palácio foi bastante danificado durante a Segunda Guerra Mundial, mas a banheira sobreviveu aos estragos e está lá até hoje.
Os nazistas até tentaram levá-la para a Alemanha, mas o peso foi um verdadeiro inimigo no processo. O que ninguém sabe é o porquê dela ser tão grande. Será que o construtor errou um pouquinho nas dimensões? E falando em coisas grandes, quais as chances de gigantes já terem caminhado pelo planeta? Olha, se a gente levar em consideração as descobertas sobre o assunto, as chances são bem grandes, viu? Deixa eu te mostrar algumas evidências. Primeiro que pegadas gigantes já foram encontradas por toda a Terra. E elas nem estão escondidas. Na verdade, estão bem à vista por aí. Lá na China, na cidade de Pinjiang, alguns fotógrafos registraram uma pegada bem maior do que a de um humano. E até fizeram comparações com os membros do grupo. É inegável que se trata de uma pegada, mas a origem e a época em que ela foi deixada por lá ainda estão sendo investigadas. Agora, se essa pegada não foi o suficiente para você, então dá uma olhada na pegada encontrada lá na África do Sul. Com 1,20 m de comprimento. A estimativa é que a pegada deixada numa rocha de granito tenha mais de 200 milhões de anos. Além dela, outras 2 pegadas também foram encontradas no estado americano da Califórnia. Uma com 1,5 m de comprimento e a outra com 2,5 m. É suficiente para te convencer? Agora me conte se você tem a explicação para alguns desses mistérios. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau!